Olá, doutor e doutora, sejam muito bem-vindos à aula 6 do módulo Experiência do Paciente. Entramos agora na fase 5, que é a fase de fidelização, ou você pode chamar de pós-atendimento. Essa é a fase mais simples e, mesmo assim, 99% dos consultórios e clínicas não dão importância. E justamente por poucas pessoas colocarem em prática essa fase, é que os pacientes ficam mais impressionados quando alguma clínica ou consultório coloca em prática. Se torna um over-delivery. Esse é o momento de entender se todo o esforço feito valeu a pena. Se tudo que você pensou, estruturou para sua equipe executar e até mesmo para você, funcionou. É importante para saber se a sua consulta foi completa ao ponto de não gerar dúvidas. O acompanhamento pós-consulta, ele pode garantir uma experiência completa e satisfatória do paciente e oferecer um diferencial na sua prática médica. Afinal, é muito comum que após o atendimento médico, o paciente perca o contato com a clínica. Essa fase se resume em contatar o paciente para saber como ele está, se possui alguma dúvida do tratamento ou se ele está satisfeito com os resultados. Por exemplo, se você é dermato e realizou um procedimento de preenchimento labial, após alguns dias, esse paciente poderá receber uma mensagem enviada pela sua secretária para saber se está tudo bem e se aquela paciente está satisfeita com o resultado. Se você é endócrino, por exemplo, a secretária poderá enviar uma mensagem para saber se ficou alguma dúvida com relação ao tratamento que foi indicado. Então, essas mensagens são sempre muito bem recebidas pelos pacientes e é por isso que nós chamamos de fidelização, porque é como se fosse aquela cartada final para o paciente ficar encantado e querer sempre voltar. Mas caso o paciente aproveite esse momento para fazer uma reclamação, entenda como uma fala também bem-vinda, pois essa reclamação é uma forma de você compreender melhor aonde estão ocorrendo falhas, pois, uma vez ciente, você terá a oportunidade de corrigir o processo e assim outros pacientes não terão o mesmo sentimento. Eu chamo a atenção aqui para 2 pontos. Tem uma definição sobre como será feito o envio dessas mensagens e introduz essa função na rotina da secretária ou de algum outro colaborador que ficará responsável. Por exemplo, para consultas, enviar mensagem no dia seguinte. Para procedimentos, enviar 7 dias depois é um exemplo, tá? Então você vai definir o prazo, você vai definir o padrão da mensagem e a ação da secretária após esse envio. Esse aí é o segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Quando a mensagem for enviada, independente se for consulta, procedimento ou cirurgia, o paciente ele vai emitir um feedback, pode ser positivo ou negativo. Quando eu falo em definir a ação da secretária, nesse caso, seria definir o próximo passo a ser feito, de acordo com o tipo de feedback recebido. Então, se o paciente emite um feedback positivo, ok, a gente pode passar para a próxima fase, que é a fase de avaliação. Mas se o paciente emitir um feedback negativo, a ação da secretária deverá ser diferente. A secretária poderá enviar, por exemplo, uma resposta dizendo que levará a insatisfação desse paciente ao médico e que o médico fará contato posteriormente. E sim, essa precisa ser a conduta. Pois nesse momento, você, doutor e doutora, é a única pessoa capaz de reverter a insatisfação desse paciente, independente do motivo. Claro, a sua ação dependerá do tipo de insatisfação, mas sempre pense assim, o que eu posso fazer para reverter isso? E se há algo a ser feito, faça. Pois você já deve ter escutado em algum momento alguém dizer que uma pessoa insatisfeita contamina outras 10. E eu tenho certeza de que não é isso que você deseja. Então, a nossa secretária enviará a seguinte mensagem para o senhor Ademir. Boa tarde, senhor Ademir, tudo bem? Aqui é a Vanessa, secretária do Dr. Pedro Henrique. Gostaríamos de saber como o senhor se sente
e se ficou alguma dúvida sobre o tratamento. O senhor Ademir respondeu que passa bem e que já não sente mais dores no joelho. Diz também que ficou muito satisfeito com o tratamento realizado. O senhor Ademir fez uma infiltração, lembram? Como eu disse, essa é uma fase simples, uma fase curta, mas de uma enorme importância. E jamais ela pode ser desprezada. Até porque, se ela for ignorada, poderemos ter consequências muito negativas, interrompendo todo o ciclo necessário para a captação e fidelização dos pacientes. Se um paciente fica insatisfeito, como eu disse, ele pode contaminar vários outros. E se você não toma ciência dessa insatisfação, você não conseguirá corrigir a possível falha que aconteceu. Então, outros pacientes também ficarão insatisfeitos. Se você conhece o problema, fica muito mais fácil você encontrar uma solução. Corrigindo todas as falhas, aquele problema ele se encerra ali. Outros pacientes não terão o mesmo problema. Entendidos até aqui? Espero que sim. Se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade para trazer essa dúvida para mim no Instagram. Se tiver tudo certo, a gente vai passar agora para a penúltima fase, que é a fase de avaliação. Te vejo lá.